Bom, Renegado relata aqui. Esse é o novo quadro que eu vou fazer, relatando coisas que eu passei, coisas que eu vivi, porque eu acho interessante abordar certas coisas, né? E hoje eu queria falar um pouco sobre o tempo de colégio, de escola, que eu frequentei, né? Porque teve muita coisa nessa época, principalmente envolvendo putaria, até porque, você sabe, né? Você junta 30, 40 alunos em uma sala trancada, cheio de hormônios, a flor da pele, que só pensa em sexo e um monte de coisa, então vai dar merda, né? Logicamente. Então, eu estive fazer esse vídeo porque eu acho um tema interessante de se falar. Bom, para começar, eu vou contextualizar. Eu tava em um belo dia vagando pelo Instagram. Daí, me apareceu um perfil de uma mina lá. Se não me engano, ela tava de biquíni, uma coisa assim. Daí eu pensei assim, nossa, essa mina aí lembra uma mina que eu estudei junto, que até ela me tratava bem até, digamos assim. Daí eu fui entrar nesse perfil. E o que eu descobri? Bom, não que isso seja surpreendente hoje em dia, né, mas descobri que essa mina aí, de fato, era a mina que eu tinha estudado e ela começou a fazer programa. Daí você pode falar assim, nossa, mas como você tem tanta certeza que ela virou puta, que ela virou GP? Porque é simples, cara. É só você ter reconhecimento de padrões, igual eu falo. Primeiro, tem um monte de foto dela lá, um perfil dela com iates em vários locais do mundo, em vários locais do Brasil. E segundo, é um perfil extremamente erótico, digamos assim, sexual, porque é só foto dela de biquíni, tem foto que só falta ela colocar o cu na câmera do celular para tirar foto. Desculpa o linguajar. É que eu preciso ser, claro, né? Específico do que eu tô contando. Então, já estava claro que ela poderia seguir esse caminho. Por quê? Porque teve um belo dia que eu tava lá estudando no colégio, alguns anos atrás, e ela é muito bem, cara. Acho que era quarta aula, quinta aula, sei lá o quê. Ela começou a falar pra uma menina que namora. Inclusive, essa mina, eu vou contar mais pra frente, que ela falou mal do namorado, que ela falou que talvez fosse trair ele, né? Mas enfim. Então eu tava com essa mina aí, e ela tava com um cara lá, shapeado, né? Que ele frequentava academia, ele tinha um shape bem da hora, assim. Então, ela tava conversando com as outras pessoas, falando do tamanho da berinjela dos caras que ela se relacionava. Não só isso, várias outras situações, as próprias roupas que ela usa, as amigas dela, que também eu vou contar mais pra frente sobre as amigas dela, o tipo de rolê que ela ia, tava bem claro o caminho que ela ia seguir. Porque tava na cara da mina que ela era puta, que ela era vagabunda. Eu não falo isso aqui pra xingar ela, porque eu tenho ressentimento com ela, não. Até porque ela me tratava bem, ela até me tratava como um amigo, entre aspas, digamos assim. Só que eu não falo isso porque eu tô com raiva dela, ou amargurado, alguma coisa assim. Não, eu falo isso porque ela realmente é. Como se chama a mulher que se vende em troca de dinheiro? Puta, ué. É só o termo. Eu não tô bravo com ela, eu não tô exalando raiva aqui, ódio dela, não. Eu até acho uma mina gente boa, na maioria das vezes, né? Claro que teve estações que ela era um pouco insuportável, mas na maioria das vezes ela me tratava bem. Então eu não tenho raiva dela. É só o adjetivo que eu tô usando. Mas enfim, continuando, eu vi o Lion 76 em uma live falando assim: ai, é que a geração Alpha e a geração Z mais nova, eles têm a tendência de ser mais tradicionais, de serem mais conservadores, que não sei o quê. Isso é mentira. Pra mim, isso daí é mentira, porque eu convivo com essa galera de perto e eu sei os comportamentos deles. Então eu não acredito nessa questão de que a Z, a geração Z que é mais nova, digamos assim, né, que nasceu
dos anos 2000. Eu discordo dessa questão que o Ryan disse, que eles são mais tradicionais, digam assim. Não são, cara. Eu vou contar o porquê. Várias experiências que eu passei. E os poucos geração Z que realmente pagam de tradicional, de conservador, na maioria das vezes, eles só têm dificuldade de interação social e por isso não conseguem sexo. E se conseguisse, provavelmente iriam ser tão profanos, digamos assim, tão putanheiros igual os outros. Mas enfim, continuando. Daí saindo um pouco dessa questão, dessa mina aí que eu conheci, que eu estudei, que é GP agora, teve coisa envolvendo maconha quando eu estudava, porque teve uma vez que um moleque que fumava maconha trouxe maconha pra sala e ofereceu para as pessoas para cheirar, para ver como que era o cheiro. Isso no meio da sala, eu com o professor e normal assim. Daí você pode estar pensando assim, nossa, que escola, que colégio insalubre que o renegado estudou, nossa, ele é carioca porque só sendo de lá para que todas essas situações aconteçam na escola, não sei o quê. Só que não, cara. Não sou carioca. Inclusive, essa escola que eu estudei é uma das escolas mais renomadas, digamos assim, da minha região. É uma escola que boa parte das mães e dos jovens querem estudar, porque é uma das melhores escolas públicas da região aqui. Só que a questão é que você não pode, cara, digamos assim, como posso falar, eliminar totalmente essas questões insalubres, digamos assim, que acontecem, porque, é como eu disse antes, é um monte de jovem fora da pele, na puberdade, que só pensa em sexo, que só pensa em rebeldia, em curtir a vida, não sei o quê. Então, essas coisas vão acontecer, sendo uma escola renomada ou não. A única forma disso, digamos assim, parar um pouco, seria sendo o colégio militar. Mas não era o caso, pelo menos naquela época, né? Agora, onde eu moro, tem vários colégios que se tornaram militares, né? Mas na época não tinha isso. Mas enfim, continuando. Da teve dia que os caras fumaram maconha na frente da escola. Nossa, teve uma vez, eu lembrei agora. Teve uma vez que deu polêmica lá, porque parece que uma mina que vendia doce lá, que vendia bolo na escola, colocava maconha, colocava droga no bolo para os alunos comer e sentir a vibe, e sentir a sensação, digamos assim, né? Se é que vocês me entendem, né? Mas enfim, eu estudei com vários maconheiros e não tenho nada contra eles, até porque a maioria dos maconheiros que estudei era gente boa, eu não teve problema com isso, alguns até me tratavam bem, então eu não tenho nada contra eles. Eu só tô contando isso pra agregar no vídeo e pra vocês ficarem sabendo, né? É pelo entretenimento. Mas continuando, daí teve situação um pouco mais séria e pesada que eu vou ter que tomar cuidado pra falar aqui, porque o YouTube pode me interpretar mal aqui, né? Mas enfim, é o seguinte, cara. Teve uma vez, eu lembro desse dia, que os alunos, as pessoas da minha sala, estavam falando que, como posso falar sem parecer muito chocante, sem parecer muito explícito? Bom, a aluna tava com outra aluna no banheiro e ela colocou a boca na berinjela do cara. Pronto, é isso. Daí os caras gravaram, os caras conseguiram gravar essa cena e, pelo que eu me lembre, colocaram esse vídeo, o link desse vídeo, em uma página, em uma conta no Instagram. E antes que vocês me perguntem, não, eu não cheguei a ver esse vídeo. Até porque eu nem sabia que perfil é esse. E também eu nem ia perguntar porque eu não conversava muito com essa galera aí da putaria, né? Da zoeira, da resenha. Quer dizer, eu conversava com eles, mas eu não era amigo deles, digamos assim. Então, eu nunca cheguei a ver esse vídeo aí. Eu não tô querendo propagar pedo aqui ou coisa desse tipo, não. É porque vai ter retardado que vai dizer assim, nossa, tá falando isso de uma menor de idade, que não sei o quê. Cara, você tem que entender uma coisa, cara.
No Brasil, principalmente no Brasil, as minas viram marmita muito cedo. Viram vagabunda do colégio muito cedo. Então, elas fazem várias coisas quando ainda são adolescentes, não tem nem, sei lá, 17 anos, 16 anos de idade ainda, e faz um monte de merda. Então, não adianta eu querer negar a realidade aqui, cara. A maioria das minas no Brasil não chega aos 18 anos de idade virgem, cara. Então isso é um fato, cara. Não adianta você querer negar a realidade. Mas enfim, eu tô falando que os caras fizeram certo em gravar isso, em postar na rede social. Eu acho que não. Só tô contando aqui. Mas enfim, continuando. Esse daqui eu contei no meu vídeo sobre o mito da mulher conservadora. Bom, mas vou contar de novo. Pra quem não assistiu aquele vídeo inteiro. É o seguinte, cara. Tinha uma mina que ela se pagava de cristã, que fazia palestrinha, que tentava debater com as pessoas, com a Bíblia, um monte de coisa. Só que, aí que vem a questão. Um dia, ela falou assim, pra professora de inglês, eu acho, que eu me lembro agora. Ela falou assim, nunca vamos esquecer deste dia. Ai, mas o meu namorado, ele é cafajeste. Ele, sabe, ele é muito carinhoso. Ele me dá flor, não sei o quê. Ela falou isso. Claro, eu não tô querendo passar pano aqui pro beta, pro cara que dá florzinha, pra mulher, pra mina, pro cara que acredita fielmente na mina, ainda mais nessa idade de puberdade, é que as minas estão tendo várias experiências sexuais. Mas é o seguinte, cara. Pô, se você quer ser piranha, por que... Esqueci de falar uma coisa. Essa mina aí, mesmo estando namorando, demonstrava indícios que gostava de mim. Teve duas vezes que isso aconteceu. Teve duas vezes que eu me lembro disso, dessas situações. A primeira é quando ia tocar o alarme para nós descer pro intervalo, né? Ah, e uma coisa aqui. A maioria dessas histórias que eu tô contando aconteceram no ensino médio. Entre o primeiro ano do ensino médio até se formar. Até o terceiro ano completo, né? Mas continuando. Então, ia tocar esse alarme para nós descer. E essa mina ficou me encarando assim. Cara, sabe aquela situação que você sabe muito bem que a mulher tem interesse em você? Não tô falando isso pra, nossa, olha como eu sou foda. Olha como eu sou gostosão aqui. Não, isso daqui é só contando. A mina ficava olhando pra mim fixamente nos meus olhos, pra minha boca, sorrindo assim, sorrindo, colocando os dedos na boca, colocando a mão. Daí você percebe a moral da mulher. Daí, a segunda ocasião é quando nós estava na aula de informática. Daí nós estava lá, daí tinha um balcão, digamos assim, em que tinha vários fones para os alunos usarem com cada numeração compatível com os computadores, né? Então, por exemplo, se você pegasse o fone 4, você teria que ir no gabinete 4 para usar lá, né? Para manter organizado. Mas enfim, eu fui pegar o fone lá porque eu gostava muito de ouvir música, ver edit nessa aula, ver vídeo também. Eu fui pegar esse fone, daí quando eu virei, com o fone na mão, essa mina, cara, tava olhando fixamente pra mim de novo. Daí eu tive uma reação muito rápida e muito instintiva. O que eu fiz? Eu abaixei assim, porque ela tava sentada, né? Ela tava sentada na minha frente, então eu abaixei para os meus olhos ficarem na mesma altura que os dela e fiquei encarando ela por vários segundos, cara. E nós ficou assim, uns 10 segundos, cara. Não é mentira, não. Eu não sei como os professores, os alunos, os coordenadores não perceberam mais naquele momento. Porque nós ficou assim, olhando um pro outro durante vários segundos. Mas enfim, né? Então, é aquela famosa conservadia, é aquela famosa pseudo-cristã. E eu não tenho nada contra isso, cara. Eu tenho nada contra ela sentir
atração em mim? Eu acho que não. A questão é, pô, se você quer ser piranha, se você quer agir dessa forma, não se diz cristão, então. Não se pagar de crente. Simples. Não precisa usar uma máscara para esconder quem você é de fato. É só isso. Daí voltando àquela ocasião que a mina lá, que virou GP, contando sobre o tamanho da peça dos caras. Aquela mina lá que eu falei, que tinha namorado, ela tava conversando esse dia, falando do namorado, falando sobre outros caras, falando sobre como era fácil trair ele, que não sei o quê. Sendo que, acho que poucos dias depois ou antes, o cara tinha entregado uma aliança pra ela, né? Eles tinham postado várias fotos juntos no Instagram, no Facebook. E um monte de gente ia curtindo, professores curtindo, gente da minha família curtindo, porque pra quem não sabe, a minha família tem bastante professor, sim. Pra quem não sabe, minha família é cheia de professor. Só pra vocês ficarem sabendo, né? Mas enfim. Então, pra mim, cara, o cara que se relaciona sério no colégio, ensino médio, pra mim o cara é muito inocente. Por quê? Porque aquele momento da vida da mulher é o momento que ela mais quer ter experiências sexuais e é o momento da vida que ela mais tem a beleza, a juventude ao lado dela e também é o momento que ela mais quer curtir a vida, que quer fazer um monte de loucuragem e etc. Então, um cara se relacionar sério, nesse contexto, pra mim o cara é muito bobão, desculpa, tô sendo sincero. Mas enfim, daí vocês podem estar perguntando assim, nossa, mas como você percebeu isso tudo, que não sei o quê? Você não era um cara caseiro? Você não era um cara na sua, que não sei o quê? Como você sabe de todas essas histórias? Porque eu sempre fui um cara muito observador e que escuta muito bem. Então, eu sabia de tudo o que estava rolando, sem necessariamente precisar conversar com aquelas pessoas. Não que eu não gostasse das pessoas, necessariamente. Tinha até que me tratava bem, como eu disse antes. Só que pra mim, isso não é o suficiente pra eu ter uma amizade com a pessoa. Por quê? Porque as ideias não batem, cara. Essa é a questão. Eu sempre fui um cara disruptivo do meu meio, porque eu sempre me interessei por assuntos muito diferentes, muito desconexos com o ambiente, com as pessoas que eu vivia. Então, por isso mesmo que eu tive poucos amigos. Não falei isso com tristeza, porque pra mim tanto faz. Eu me lido muito bem, sozinho. É só esclarecendo isso. Mas continuando, enfim, daí teve muita coisa envolvendo a escola que eu estudava. Daí teve briga generalizada no interclasse. Engraçado que nesse dia que teve briga, eu fiquei na sala, porque eu vou ser sincero, eu não sou hipócrita aqui. Eu ia mais no interclasse ou pra assistir um jogo bom, de verdade mesmo, ou pra assistir um jogo que ia rolar treta, né? Que ia rolar briga. Então, eu não me pago de bonzinho aqui, de santo, um cochipo, não, eu acho que não. Eu sempre curti as tretas que rolavam. Eu tô falando isso porque, sei lá, eu posso passar a visão, a ideia de que eu sou santo, que eu sou casta, que eu sou o quê, que eu sou 100% correto, só que não, cara. Mas enfim, eu continuando. Daí quando rolou essa treta aí, eu tava na sala, daí quando o intervalo terminou, nossa, e esse intervalo durou uns 30 minutos, eu acho, porque como tava rolando muita briga lá embaixo, o intervalo ficou mais prolongado para resolver essa situação, né? Mas enfim, daí rolou essa briga aí e a gente teve que mudar de sala. Ou seja, por conta de uma treta, de uma briga sem nexo, eu vendo interclasse, aconteceu isso. E outra coisa que eu esqueci de dizer é que, por vários anos, eu sempre estudei na pior sala do colégio. Então, nossa, um monte de vezes, os professores lá, puto com a gente, falando assim, nossa, vocês são a pior sala do colégio. Isso não era a primeira, era a segunda pior sala. Então,
Eu sempre estudei nesse contexto aí. Daí o próximo tópico que eu lembro dessa época é que tinha um cara que ele era meio gordinho assim. Daí ele começou a treinar. Começou a frequentar a academia, começou a usar aquelas, sabe aquelas roupas, camiseta de manga longa, apertada, que mostra o shape? Então, ele usava aquelas roupas. Ele sempre ia no colégio, quase sempre com aquela mesma camiseta. E dava pra ver que ele tinha uma propensão genética, ou sei lá, ele treinava muito o peito, né? Porque é normal, homem gosta muito de treinar peito. Eu também gosto. Só que, onde eu quero chegar nisso? É o seguinte, cara. Esse cara aí, eu lembro um dia que o cara tava ausente na sala, não sei se ele tinha faltado ou se ele tava matando aula ou coisa do tipo. Daí as minas falou assim, na minha frente, assim: Ai, nossa, esse cara aí é. Como fala mesmo? Acho que as minas falavam macho escroto ou coisa do tipo. Daí a menina falou assim: Nossa, ah não. Eu falei errado, desculpa. É o seguinte, elas chamavam de heterotop. Agora eu lembrei. Daí uma mina falou assim, logo em seguida: Nossa, mas esse cara aí não é nem hétero e não é nem top. Porque esse cara aí, ele era muito carinhoso com o homem, né? E com os caras, né? Comigo também, com um monte de cara. Daí, por conta disso, as meninas achavam que o cara era gay, coisa do tipo. Então, elas não consideravam ele nem hétero, digamos assim, e nem top. O que é top? Top é o cara que gera atração nelas. Então é isso que significa. É isso que ela quis dizer. Então você percebe como que as próprias mulheres desmotivam os caras? Porque parece que elas querem ver o cara pra baixo ou algo do tipo. Teve até um dia, me lembro bem também, porque até ele mesmo eles colocavam pra baixo, porque teve um dia que ele falou assim, acho que ele tá falando sobre minha mãe não teve nenhum bebê bonitinho ou coisa do tipo. Ou seja, é falando dele mesmo. Daí uma mina lá, ele foi contar mais sobre ela, e depois, asiática, falando assim, nossa, mas você mesmo se colocar pra baixo, que não sei o quê. Mas sim, nenhuma mulher vai querer você e não sei o quê. Óbvio, né? Mulher não gosta de homem inseguro, porque elas mesmas são inseguras. E como as mulheres não gostam de segurança, das próprias características que elas têm, porque elas sabem que elas são fracas emocionalmente, por conta disso, elas querem buscar o oposto, né? A masculinidade. Então, aquele cara lá, realmente, ele não ia conseguir ter relacionamento nenhum, porque ele não era, digamos assim, seguro de si mesmo. E outra coisa que eu esqueci de dizer, e eu lembrei agora, é que esse cara aí, ele era virgem, né? Eu não tenho nada contra. É que é virgem? Lógico que não. Só que quando o cara ele busca muito algo, mas ele não consegue, aí sim é algo humilhante, algo ruim, digamos assim, porque dava pra ver que ele queria muito deixar de ser virgem, né? Só que não conseguia. Ele meio que fazia piada com ele mesmo sobre essa questão, porque é aquele arquétipo do cara brincalhão na sala, que brinca consigo mesmo para esconder as seguranças que ele tem. Então, é um cara feliz, é um cara piadista na escola, só que quando chega em casa, ele fica mal, ele fica depressivo e coisa do tipo. Então é isso. Nossa, isso resume perfeitamente o que o cara era. E no próximo tópico, daí tinha aquelas minas lá que se cortava, ele muito bem. Nós estava no terceiro ano da escola, né? Da escolinha. E eu lembro muito bem que tinha uma mina lá que tinha má relação com a mãe. Então, ela tinha meio que depressão, ela não gostava da mãe, e para se aliviar desse sofrimento, entre aspas, ela se cortava na sala, né? E ela mostrava isso para a professora. Daí eu lembro uma vez que a professora disse assim: Nossa, mas por que você faz isso? Para com isso, que não sei o quê. Eu somente ama e um monte de coisa. Então, daí você já vê
o ambiente em que estudei, né? Mas enfim. Daí teve outra mina que eu conheci que se cortava também. E essa mina aí, eu posso dizer que foi a única mina que eu realmente, entre aspas, digamos assim, me apaixonei. Porque todas as minas que eu conheci, desde de novo até hoje, eu só gostava delas sexualmente, atrativamente. Só que essa mina aí me despertou algo a mais. Me despertou algo diferente. Por quê? Daí você pode falar assim, nossa, por que será? Ela era bonita, renegado? Algo do tipo? Não, cara, ela não era extremamente bonita. Eu achava ela bonitinha, mas ela não era extremamente bonita. Igual a mina que eu falei lá, que trabalhava na agência de modelo. No meu vídeo sobre estética, que eu falei sobre essa mina aí. Ela não era assim. Só que o que me chamava a atenção nela é que ela era muito feminina, cara. Ela tinha metade da minha altura. E sabe quando uma mulher exala feminilidade? Então, isso era ela. Eu gostei bastante dela por conta disso, porque acho que foi. Não, com certeza não. Eu tenho certeza que foi a mina mais feminina que eu conheci. Então foi por causa disso. Isso a mina aí, que eu falei, que eu gostava dela, se cortava na sala. Teve um dia. Nossa, será que eu conto isso mesmo? Mas teve um dia que ela foi pra aula sem sutiã. Ela usava muito uma camisa. É do Nirvana, né? Porque ela gostava dessa banda. Certa hora nesse dia, eu tava na mesa de algum colega lá, de alguma pessoa lá, e ela meio que. Como posso dizer? Ela se baixou um pouco pra falar com aquela pessoa, né? Se apoiando na mesa da pessoa. E quase deu pra ver, cara, os bicos a despeito dela. Não tô falando isso pra mergulhar, pra. Sei lá, algum tipo, não. Eu estou contando isso pela resenha mesmo. Só que quando eu me formei, depois que eu terminei todo o ensino médio, com o tipo, né? Eu fui lá no evento da formatura. Nossa, esse evento aí foi uma merda também, porque os pais foram mão de vaca de não querer pagar por comida, por lanche. Então a gente ficou sem comida e sem bebida. O plano seria ter um barzinho lá, ter comida, ter lanche naquele evento. Só que por conta dos pais que não queriam e dos alunos, isso não aconteceu. Mas enfim, nesse evento aí, eu vi essa mina. E eu não vi ela desde do primeiro ano. Porque foi a última vez que eu vi ela. Só que quando eu vi ela, essa última vez, nesse evento, parece que toda aquela obsessão que eu tinha saiu. Porque eu não senti nada por ela naquele momento. E achei estranho, porque, sei lá, eu posso parecer gado eu falar isso, mas eu gostava muito dela por conta disso. Por conta do que eu falei, de ela ser bem feminina. Só que quando eu olhei pra ela nesse evento, eu não senti isso, cara. Não senti nada, praticamente. Nem atração sexual eu senti. Eu não sei por que isso aconteceu. Não sei se ela parecia menos feminina pra mim, ou ela tava mais feia pra mim, ou algo do tipo. Talvez seja isso. Então eu não senti mais nada por ela, naquele momento. Mas enfim, eu já estendi muito esse assunto, então vamos pro próximo, né? Daí chega a parte da lacração no colégio, porque tinha professora feminista no certo ano do colégio, tinha palestras feministas também, aquelas coisas muito militante, diz assim, nossa, vocês homens, vocês têm que proteger as mulheres, não, as mulheres são perfeitas e não sei o quê, elas são totalmente honradas e não sei o quê. Aquele papinho feminista que vocês já sabem, né? Empoderadas. Então tinha essas, tipo assim, apresentações feministas no colégio, em alguns momentos. Eu sempre olhei com desdém nessa questão, né? Mas enfim. Daí, a professora feminista lá, que eu falei antes, ela era insuportável certa hora, porque quase ninguém gostava dela. Porque, por exemplo, se você fizesse algo minimamente que eu não gostava, ou sei lá, você teve uma opinião misógina na opinião dela, ela falava assim, nossa, é muito aquele estereotipo de mina revoltada no Twitter, que chama todo mundo de incel, de virgão e coisa do tipo. Então,
ela era exatamente isso, cara. Se o cara fizesse algo que irritava ela falava assim, nossa, esse virgão, não sei o quê, não transa, não sei o quê. Então, era aquele shame, aquele ad hominem muito comum que existe. Daí papo de que ela tinha que acolher meninas que eram chamadas de vagabundas, de piranha, pelos caras, que não sei o quê. Eu lembro muito bem o dia. Ela falou assim, nossa, eu não suporto é, meninas de 14 anos, 13 anos, sendo chamadas de vagabundas, de, de putas, por caras mais velhos, ou por meninos da mesma idade, só porque elas têm a liberdade sexual delas, e não sei o quê. Então ela era esse tipo de mulher, né, de feminista, mas enfim, não vou me prolongar muito, porque o vídeo já tá ficando grande já. Pro próximo tópico é o seguinte, daí tinha cara tendo ataque de ansiedade na sala. Até um dia que eu cheguei na sala, no intervalo, e tinha um cara chorando muito, assim. Com ataque de ansiedade. Daí um monte de gente acolhendo ele, não sei o quê. Então aconteceu muita coisa nesse período, nessa época. Daí tinha mina de 13 anos. Eu lembro exatamente da cara dessa mina até hoje, cara. É uma mina que a gente tava no 7º ano, se não me engano, e ela tava grávida já. Se não me engano, ela tinha uns 12, 13 anos nessa época aí, e tava grávida já. Então, você vê aí como que é a cultura do Brasil, né? Ou melhor, do Bochil. E se você falar isso, você tá errado ainda. Porque, porque muitos caras aparecem em Hashi, os meus vídeos, e falam assim, nossa, você é muito conservador, renegada, que não sei o quê. O corpo da mulher dela, que não sei o quê. Ela dá pra quem quiser. Sim. Só que a questão é, quando você tem contato sexual muito cedo, a chance de dar merda pra você é gigantesca, cara. Essa é a questão. Então, a chance de pegar doença, chance de engravidar e do pai sumir. Eu não lembro agora se o moleque que engravidou essa mina aí sumiu da vida dela, porque eu não lembro ao certo agora. Mas, nossa, cara, eu ficava vendo ela assim e pensando assim, nossa, a vida da mina foi estragada. 12, 13 anos, ou seja, uma criança que vai cuidar de outra criança por conta dessa cultura satanista aí de incentivar sexualidade cedo para as pessoas. E você percebe como a ideologia feminista é contraditória, porque essa professora aí, que eu falei antes, falando que ela aguenta ver meninas de 14 anos, 13 anos sendo criticadas por dar pra todo mundo, não sei o quê. Só que, olha a consequência que essa cultura aí de querer romantizar o sexo cedo na vida da mulher pode fazer, porque a mulher, cara, é um ser muito imaturo, cara. É simples. Então, se você incentivar sexo para meninas muito jovens, a chance dela se fuder, de ela engravidar, porque, sei lá, ela tem medo de pedir pro namorado dela, ou simplesmente pro cara que ela quer dar, pedir pro cara usar camisinha, ou sei lá, ela não sabe escolher o cara que ela quer relacionar, então, se ela engravida, o cara bate nela, o cara some, então você percebe como que esse pensamento feminista prejudica as próprias mulheres, cara. Você acha mesmo que essa menina aí gostava de ser mãe com 13 anos, cara? Não gostava, cara. Ela teve a vida destruída. Imagina tanto de oportunidade, de vivências que ela poderia ter, mas não. Ela engravidou cedo, ferrou a vida dela por conta disso. E é isso, cara. Então, o próprio feminismo prejudica a mulher. Simples. Mas continuando, pra terminar logo, porque tá ficando muito grande. Sabe a asiática que eu citei antes? E sabe quando eu falei que a GP lá tinha as amigas dela? Tá, mas daí você tá falando assim, tá, mas o que isso tem a ver? É o seguinte, cara. Outra coisa que aconteceu no Halloween, né? No dia do Halloween, um monte de gente aparecendo fantasiada e não sei o quê. Eu não, né? Porque eu não curto essa festa, eu sei
eu sei da origem satanista dessa festa, mas enfim, isso daqui não é o foco desse vídeo. Mas continuando, teve um momento que essas minas aí, eu tava sentado, acho que a gente tava quase indo embora já, esperando terminar a última aula. Tava todo mundo levantado assim, festejando, não sei o que, conversando. Essas minas aí, amigas, quer dizer, ex-amigas da GP, porque eu vou explicar isso depois, mas continuando. As ex-amigas da GP, é com dois shorts, bem curtos assim, preto, colado. Sabe aqueles shorts de látex? Então, parecia isso. Um shorts muito curto mesmo, rebolando praticamente na minha cara. Porque assim, pensa um pouco, tenha imaginação. Eu tava sentado na cadeira, e praticamente do lado meu, quase encostando em mim, tinha essas duas meninas aí, rebolando, apontando a bunda pra minha cara. Daí quando eu chamo essas minas de piranha, de vagabunda, de P, nossa, Renegado, como você é misógino. Meu Deus, como você é machista, conservador, extremista, não sei o quê. Cara, o próprio comportamento das minas falam isso, cara. Olha o tanto de mina que você tem aqui agora, cara. Na minha época de escola, todas elas tinha essa área sexual muito aflorada. E não era algo natural, não era algo equilibrado, não. É algo totalmente profano, exagerado. Qual a necessidade de você colocar os shorts preto de látex, parecia um pouco látex, e rebolar na cara de um moleque aleatório? Pô, tudo bem, você pode fazer isso, mas eu tenho o direito de te chamar de piranha. Ou até coisas mais pesadas, se eu quiser. E outra, cara, antes que apareça um cara falando assim, nossa, esse negado é viado, esse negado é gay, nossa, ele não gosta desse tipo de excitação. Não, cara, eu gostava quando isso acontecia, sexualmente falando, mas não é porque eu sinto o prazer sexual naquilo que eu acho que é o certo. Essa é a questão. Eu posso sentir desejo sexual naquela situação, mas mesmo assim, eu posso achar errado. Essa é a questão. Não tô falando que eu sou um santo, que eu sou casto, que eu sou o quê. Não. É só uma reflexão que eu quero que vocês façam. Dessa mina foi de diabinho nesse dia aí, né? Porque, sabe aqueles acessório? Termina, coloca a cabeça e tu dá chifres. Então, elas foram disso. E é algo até irônico, porque exemplifica muito o tipo de comportamento que elas têm, né? Mas enfim. Porque quem utiliza muito esses acessórios em festa de carnaval ou de Halloween são mulheres muito promíscuas que vão pra essas festas justamente pra mostrar o corpo ou pra dar pra todo mundo, ou beijar todo mundo, não sei o quê. Eu não quero pagar de moralista aqui. Cada um sabe das suas ações. Eu também não sou santo. De novo falando que eu não tô dizendo que eu sou um santo, que eu sou sem pecado, que eu sou o quê? Eu acho que não, não é isso. Mas enfim, eu continuando. Por que eu falei que essas meninas aí eram ex-amigas da GP? Porque de uma hora pra outra elas ficaram separadas. Porque essas três aí, a asiática, a GP e uma outra lá que também era amiga. Essas três aí eram muito grudadas, cara. Elas iam pra festa junto, elas viviam junto, iam pro intervalo juntas e coisas desse tipo. Só que de uma hora pra outra, simplesmente acabou a amizade. Eu não sei o que aconteceu para isso ter ocorrido, mas percebe como que muitas pessoas falam isso já, que a amizade masculina dura mais que a feminina. Por quê? Um dos motivos é que quando os caras brigam, eles voltam. Eu sei muito bem disso porque vários amigos, colegas que eu tive, eu briguei com eles e no dia seguinte nós estava lá conversando de novo. Então, o homem sabe deixar coisas para trás, deixar situações ruins, conflitos para trás. Mulher não. Mulher é muito amargurada. Então, ela tranca esse sentimento dentro do coração dela e não quer mais voltar, geralmente, né? Não tô falando que não existe exceções, mas na maioria das vezes é isso. E, pra terminar, sabem a Stacy que eu citei
no meu vídeo da estética, que eu falei que ela trabalhava numa agência de modelo, que ela era insuportável, que arrumava briga por nada. Então, teve uma vez que os alunos lá, os caras lá, estavam discutindo na sala para ver qual seria a data de uma brincadeira lá que eles iam fazer de festa do pijama. Daí, existência aí que eu falei, em certo momento, aquela mina lá que eu falei, que é uma falsa cristã, que eu falei antes, e outra mina que também parecia que gostava de mim, tava perguntando a data para essa Stacy aí. Da essa Stacy, do nada, estourou, ficou puta e começou a brigar com elas, falar que ia quebrar a cara delas, porque parece que tinha uma rixa antes, falou que ninguém suportava elas, que ninguém gostava delas, não sei o quê. Então, é o que eu disse, cara. Essa mulher aí, por mais bonita que seja, ela era extremamente insuportável. E eu não falo isso inventando, cara. Isso daqui é um fato. Eu sei, eu vivenciei o que eu digo. Não é algo inventado da minha cabeça. É o seguinte, eu esqueci de falar algumas coisas, daí eu vou falar agora. Bem rápido porque sem tempo. É o seguinte, tinha uma mina lá no colégio, que eu estudei por bastante tempo, que ela se pegava de lésbica, que não sei o que, não sei o que. Ah, eu gosto de mulher, que não sei o que. Aí teve um dia que a amiga dela é aquela mina que eu falei que falou, que disse que trairia o namorado e agora eles estão juntos, né? Então, teve um dia que nós estávamos na informática, na aula de biologia, daí, como que eu posso dizer? Tinha um cogumelo, eu acho, que eu me lembre, e esse cogumelo tinha um formato bem específico, se é que vocês me entendem. Esse cogumelo lembrava um certo órgão masculino, né? Daí, essa amiga aí dela, amiga que tem um namorado lá, ela falou assim, nossa, parece uma berinjela, digamos assim, tá com camisinha. Esse cogumelo, não sei o quê. Daí, essa lésbica falou assim, ah, lembra mesmo, não sei o quê. Daí essa amiga disse pra ela o seguinte, nossa, mas você não era lésbica, não sei o quê? Você nunca viu uma peça masculina na vida? Se é que vocês me entendem, né? Daí teve um belo dia, que eu me lembro, que do nada, acho que nós tava na sala, no intervalo, sei lá o quê. Ela falou assim, nossa, eu gosto de um moleque, não sei o quê. Ou seja, essa mesma menina que sempre se pegava de lésbica, sapatona, não sei o quê, agora tava gostando de um cara. Fora isso, tinha lésbica se beijando no intervalo, bem na minha frente, mas daí não importa pra história. Mas é o seguinte, é aquilo que eu falo, cara. Não existe lésbica de fato, de verdade. A maioria das lésbicas que tem, ou elas são muito hipergâmicas, ou elas têm algum trauma com um cara específico que elas gostavam. Daí por conta dessas questões, elas viram lésbica, entre aspas. Então é isso que eu queria dizer. E outra história que eu queria falar é o seguinte, é bem rápido aqui. Tinha um cara que namorava uma marmita da escola. Pensa naquelas minas do colégio que você sabe que todo mundo pegou já. Então, acho que nós estávamos no sexto, sétimo ano, oitavo, sei lá, nem lembro agora. E essa mina aí já tinha beijado praticamente todo mundo. Já foi pega nos amassos com vários caras. Isso no sétimo, oitavo ano. Imagina no ensino médio, que as minas são mais putinheiras, digamos assim. Então, daí teve uma época, esse cara aí, ele é um cara que eu estudei junto com ele bastante tempo. Ele é bem conhecido meu. Mas só que é o seguinte, cara. Os caras ficavam zoando porque ele sabia que essa mina aí que ele namorava, ou seja, ele namorou uma marmita da escola. Então ele já começou no erro já. Mas depois ele descobriu que ele foi corno para outro moleque. E mesmo assim, ele continuou. Ou seja, é aquela síndrome masculina de querer continuar com a mulher, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo. Mesmo não sendo respeitado e coisa do tipo. Então, isso é uma característica muito comum nos betas dos homens atuais. Porque é assim que funciona o homem. Porque ele não tem opções, ele não tem escolha. Então, essa questão.
por ele não ter escolha, ele pensa assim, nossa, mas eu amo essa mulher, não sei o quê. Então, mesmo ela me destratando, dando lugar em mim, eu vou continuar porque eu tenho opções e eu gosto dela, que não sei o quê. Ou seja, é pura e simples gadice, e é pura e simples genocentrismo colocar a mulher no pedestal e continuar com ela só porque você não tem opção e você acha que mulher é tudo na vida e que você ficar sem, você tá fracassando. Mas é isso. É isso que eu queria falar. Me desculpa os sons de gota de chuva aqui. É porque eu tô gravando esse vídeo em um momento que eu não queria gravar, mas por conta de certas coisas que aconteceram no meu dia, eu precisei gravar agora, né? Mas enfim, uma coisa que eu esqueci de dizer antes de terminar a gravação é o seguinte, cara. Eu não preciso de Red Pill. Eu preciso de conteúdo do Red Pill. A própria vida me manipulou. A própria vida me mostrou a realidade da biologia feminina na prática, cara. Essa questão. Eu não precisei de conteúdo teórico. Eu vivenciei essas questões na prática. Eu conheci o profano feminino na prática. Eu não falei isso só na questão da escola. Eu falei isso em família, em trabalho e várias outras coisas, cara. Traição, um monte de coisa. Então, eu não preciso de Red Pill, cara. A própria vida me mostrou isso. Me mostrou a realidade brutal da existência dos humanos, das pessoas. Então, é isso. Eu acredito que você aprender as coisas na prática é muito melhor do que você ter conhecimento teórico nessa questão. Eu não falo isso para me achar superior a ninguém, não. Porque é só o que eu penso. E é isso. Fica com o restante do vídeo aí. Então, isso é tudo o que eu queria falar sobre os relatos sobre a minha escola. Comenta aí o que vocês acharam do conteúdo do vídeo. Então, vocês têm que entenderem uma coisa. Tudo que eu falo sobre biologia feminina, sobre o comportamento das pessoas, eu vivenciei. Eu vivi isso. Eu observei. Eu não tirei isso da minha cabeça, cara. Essa é a questão. Se eu não vi isso na escola, eu vi isso em viagens, em casa, no trabalho, em outros ambientes. Mas tudo que eu falo aqui, quase tudo que eu falo aqui, tem viés, tem base na vida, cara. Tem base na realidade. Então não adianta vocês falarem que eu tô inventando isso. Não, isso é um fato. E sobre feministas, sobre mulheres perderem a verdade muito cedo, sobre vivências na adolescência, sobre mulheres darem pra todo mundo viverem altas experiências sexuais enquanto são novas, jovens, adolescentes. Então tudo isso daqui que eu falo é realidade, é o fato, é verdade. Basta você acreditar ou não. Mas enfim, essa é a questão. Falou aí.